Seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do setor Coimbra. E mais uma vez nós pedimos licença para entrar na sua casa, para levar até você uma experiência de adoração. Nós estamos aqui em Goiânia e a cada domingo, a cada quarta-feira, nós estamos transmitindo a palavra de Deus para que você possa, no conforto da sua casa, aproveitar para manter a sua comunhão com o Senhor, fortalecer a sua fé e também a sua esperança. Queridos, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, deixe também o seu like, se você apreciou a nossa programação, e também ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações de conteúdo. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante. Muitas vezes nós nos perguntamos sobre o que a gente deve fazer para ser salvo. Qual que é a parte que nós desempenhamos no processo da salvação? E quando estamos com problemas, o que Deus faz? O que nós fazemos? Há um texto na palavra de Deus que eu quero compartilhar com você. Vai deixar muito claro para você a parte do Senhor, a sua parte, quando você precisa moldar e alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. Eu convido você a erguer a sua voz aí onde você está e cantar ao nosso Criador.
Neste momento, nós queremos elevar a Deus uma prece, colocando em sua presença todos os pedidos, também os agradecimentos que foram feitos aí na sua casa. Eu creio que pela fé, nós precisamos crer que pela fé, nosso Deus certamente está ouviu o seu pedido, e por causa disso nós iremos agora, mais uma vez, entrar na sua presença. Por favor, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos vida em mais um dia, porque nós podemos te buscar mais uma vez e porque podemos confiar a Ti todas as nossas perplexidades, todos os nossos desafios. Podemos confiar ao Senhor, Pai, a solução dos problemas talvez mais difíceis, na certeza de que nós temos um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Neste momento, Pai, em várias residências, onde pessoas elevaram a Ti uma prece, uma necessidade, um agradecimento, que o Senhor possa ouvir dos altos céus. E agora, meu Deus, pela fé no sangue derramado do nosso Cristo naquela cruz, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar cada pessoa, cada necessidade, cada pedido, mais do que bênçãos temporais, Senhor Deus. Coloque em seus corações a paz, o descanso, e a certeza de que nós temos um Deus que está acima de todas as nossas dificuldades. É a oração que te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos de volta com a nossa série sobre o livro de Hebreus. Na nossa caminhada agora, nós estamos no capítulo 4 desse livro maravilhoso. Nós temos aprendido muitas coisas importantes concernentes à nossa caminhada para o céu. O grande desafio de uma caminhada é, em algum momento, a pessoa desanimar e parar. Ou então, em função das dificuldades do caminho, ele desistir de caminhar. Os hebreus estavam correndo esse risco. Eles queriam parar a sua experiência que um dia eles tinham começado. Infelizmente, essa é a história de muitas pessoas hoje no presente. Eu tenho aqui atrás de mim um tanque batismal. E quantas pessoas já se batizaram aqui? Quantas e quantas pessoas já ficaram aqui nessa frente? Receberam os seus kits de batismo, seus certificados, enfim, essas pessoas hoje desanimaram, pararam no meio do caminho. Então, um processo inconcluso de salvação, ele interrompe o plano de Deus de nos abençoar. É por isso que é muito importante você acompanhar essa série, porque aqui você vê exemplos práticos dos prejuízos que temos quando a gente desiste da fé. Hoje nós estamos no capítulo 4 e esse capítulo é muito, muito interessante. Eu queria que você prestasse bem atenção, pegue a sua Bíblia, deixe ela aí pronta, embora os textos irão aparecer na sua tela, mas é importante você olhar na sua Bíblia, para que você possa ir conferindo, para que a palavra de Deus possa ter um impacto profundo no seu coração. Antes de a gente entrar no capítulo 4, eu queria que você atentasse um pouquinho para o final do capítulo 3, pode ser? Então, olha aí dos versículos 16 até 19 do capítulo 3. Diz assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E olha agora os 18 e o 19. Diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E então o autor conclui no verso 19, dizendo que vemos, pois, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Entrar aonde? Aqui naturalmente é a entrada na terra prometida, mas se você voltar no versículo 18, você vai entender que Deus, na sua ira, em função da desobediência e da incredulidade daquelas pessoas, eles não puderam entrar em Canaã. Eles tiveram que voltar para o deserto. E todas aquelas pessoas, especialmente os adultos, todos eles morreram no deserto. Eles não entraram no descanso prometido. E nós sabemos por quê. Na semana passada a gente conversou sobre isso. Eles espiaram a terra, colocaram os problemas maiores do que Deus, desacreditaram no Senhor, não confiaram na palavra de Deus e por isso pereceram. Agora, com esse pano de fundo, olha como que fica claro agora o início do capítulo 4. Vamos ler os dois primeiros versos, 1 e 2. Fala assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus,
suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha o 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Aqui a advertência do autor de Hebreus é muito clara. Ele está pegando a experiência do povo de Israel no passado e trazendo agora para a nossa realidade. E ele está escrevendo para essa sua audiência e com uma preocupação. A preocupação é a seguinte, olha, aquele povo, eles viram muitos sinais e maravilhas de Deus. Eles viram o mar vermelho se abrir, Deus mandou um pão do céu para eles, que era o maná, de dia tinha uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Essas pessoas viram muito do poder de Deus. Só que parece que essas palavras de Deus, todos os sinais que Deus fez, parece que não teve nenhum efeito. Eles simplesmente não ouviram e deixaram de entrar no descanso que Deus havia lhes prometido. E tudo isso porque no versículo 2, a palavra nos diz que eles não tiveram fé. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é uma bênção. A palavra de Deus, ela tem o poder de salvar. Mas é interessante, há pessoas que desprezam. Há pessoas que fazem simplesmente pouco caso daquilo que escutam da palavra da salvação. E para essas pessoas, a palavra ela é inoperante. Simplesmente ela não tem o poder de salvar aquela pessoa que não escuta. Só que não escuta apenas com os ouvidos. A audição que salva, a palavra que salva, é a palavra que a gente escuta com o nosso coração. E quando a gente escuta com o nosso coração, a palavra tem ressonância na nossa vida. Muda o nosso proceder, muda os nossos hábitos, enfim. Ocorre o que nós chamamos de conversão pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora, interessante, essas pessoas que não puderam entrar no descanso do Senhor, como eu falei, elas voltaram para o deserto. A contragosto, mas tiveram que voltar. E essas pessoas, como Deus jurou, elas pereceram no deserto. Agora, os seus filhos, aqueles que eram crianças por ocasião do momento em que eles tiveram que voltar, esses sim, depois de 40 anos, entraram na terra. Agora o líder não era mais Moisés. Moisés havia falecido. E Josué, então, fez o povo entrar na terra. Josué e Calebe, daquela geração, foram os que restaram. E eles puderam, então, levar o povo para aquela terra. Agora, essa era a terra do repouso. E, portanto, podia-se argumentar que, então, cumpriu-se a promessa de Deus. Porque se antes Deus disse que eles não tinham entrado no descanso porque não puderam entrar na terra, agora por intermédio de Josué eles entram. Então se eles entram, naturalmente eles encontraram descanso. Só que na verdade não é isso que acontece. Quando a gente vai no Salmos 95, e eu convido você agora a buscar aí na sua Bíblia esse salmo, você percebe aqui algo interessante. No Salmos 95, por intermédio do salmista, olha o que diz aqui dos versos 7 até o 11. Olha se essas palavras não são familiares. Fala assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. No verso 10... Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui Deus fala de um outro descanso. Ora, se Deus aqui está falando de um outro descanso, então dá a entender que aquele descanso de que fala o versículo 2 do livro de Hebreus, não se refere a esse. Então, se Josué não lhes deu descanso, se Josué os colocou na terra e eles não descansaram, a pergunta que fica: que descanso é esse? Que descanso é esse que Deus queria que o seu povo obtivesse? Eu quero ler com você a sequência agora dos versículos 3, 4 e 5, para que você possa entender melhor essa mensagem. Observe aí na sua Bíblia. Verso 3 do capítulo 4. Nós, porém, que cremos,
entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Olha o verso 4 agora. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E no verso 5 diz, e no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Ou seja, aqui a Bíblia faz referência ao descanso de Deus. Nós sabemos que Deus, ele criou o mundo em 6 dias. No sétimo dia, ele descansou. E você percebe que agora, aqui o autor de Hebreus, ele usa o descanso do sétimo dia como um descanso ilustrativo daquele descanso que Deus deseja que todos os cristãos possam alcançar. Sabe, o judeu, ele tinha uma peculiaridade. Ele acreditava que pelas suas boas obras eles podiam conseguir o favor de Deus. E todo o Novo Testamento trabalha exatamente na contramão dessa ideia, mostrando que é pela graça do Senhor que somos salvos, mediante a fé. E que isso não vem de nós, isso é de Deus. E a palavra do Senhor diz em Efésios que tudo isso é para que ninguém se glorie. Então, ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim, eu conquistei a salvação. Eu conquistei a salvação, eu obtive a salvação. Salvação não é algo que se conquista. Salvação é algo que se recebe. É um presente de Deus. E você vai entender isso nessa mensagem e vai entender exatamente o que significa esse descanso do qual a Bíblia está nos dizendo aqui nos versos 4 e 5 do capítulo 4 de Hebreus. A palavra descanso aqui na língua original, no grego, é catapausis. E o que significa essa palavra de nome estranho para a gente? Ela se refere ao descanso do cristão em relação às obras de pecado e o que mais? E às tentativas de se obter a salvação pelos próprios méritos. Catapausis é descanso. Sabe, esse descanso naturalmente dá uma ideia de você relaxar, de você se deixar ser salvo por aquele que pode te salvar, ao invés de você mesmo tentar operar a sua própria salvação. Na sequência dos versos, a partir agora do versículo 6, observe o que diz a palavra. Diz assim, visto, portanto, que restam entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Olha o verso 7. De novo, determina certo dia, quando? Hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E olha o versículo 8, como ele é elucidativo, como é que ele esclarece essa questão do descanso que Josué talvez pudesse ter dado a eles quando os fez entrar na terra. Fala assim, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E então agora vem o verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, se entrar na terra fosse descansar, lá nos Salmos não se falaria de um outro dia. Então, queridos, aqui fica claro uma coisa. E olha mais uma vez para o versículo 9. Olha aí para a Bíblia. Olha o que diz aí. Resta um repouso para o povo de Deus. Muitos adventistas interpretaram essa passagem de uma forma equivocada. Querendo dizer que esse descanso, ele fosse o descanso do sábado. Mas nós entendemos que o descanso do sábado aqui ele é apenas ilustrativo para que nós possamos descansar no Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos abrir mão do nosso sistema próprio de salvação e então aceitar a salvação que prontamente, gratuitamente, o Senhor Deus nos oferece por meio do seu Filho Jesus Cristo. Agora, no versículo 12 e 13, há aqui uma menção muito especial com respeito à palavra. Olha o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem todos temos de prestar contas. Então, o autor de Hebreus, aqui ele agora cita a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando verdadeiramente implantada em nosso coração, porque você percebe aqui que ela é comparada com o quê? É comparada com uma espada. O que é que uma espada faz? Ela penetra. Então, quando essa palavra verdadeiramente penetra na sua vida, ela é capaz de discernir tudo que está no seu coração. Ela é capaz de discernir tudo que está na sua alma, tudo que vai na sua mente. E é a partir daí que a salvação começa a operar. É quando nós entendemos verdadeiramente a palavra, é que a gente deixa de depender de nós mesmos para dependermos única e exclusivamente do nosso Deus. Depois disso, nos versos 14 até o 16, quando termina o capítulo, o autor agora ele nos chama a atenção para Arão, o sacerdócio arônico, que era simbolizado naturalmente por um homem que era limitado pela morte. Enfim, o sacerdócio arônico, ele era importante sim como um símbolo. Símbolo de quê? Do verdadeiro sacerdócio, do verdadeiro sacerdote, Jesus Cristo, que foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E agora eu quero ler para você aqui essa comparação do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Cristo, dos versos 14 a 16. Fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Isso é muito importante. Você vai ouvir muito ainda nessa carta de Hebreus a questão de conservar, de não perder, de olhar, de focar, de não soltar, de firmar. No versículo 15 diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E então, no versículo 16, em função desse perfil qualificatório do sacerdócio de Cristo, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, de que maneira? Confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, amém com isso? Nós temos um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Esse sumo sacerdote deu a sua vida por nós. Esse sumo sacerdote fez tudo aquilo que nós precisaríamos fazer para ser salvos. Morreu em nosso lugar. E em função disso agora, há um convite. E que convite é esse? Se aproxime. Chega mais. Se aproxime do Senhor. Pode ir confiantemente diante do seu Pai. Apresente os méritos do seu Salvador Jesus Cristo. Apresente as suas chagas, as suas mãos feridas, os seus pés. E diga assim: Pai, me perdoa. Pai, me aceite, mas faça isso em nome de Jesus. Em nome daquele que morreu no meu lugar. Sabe, queridos, esse capítulo 4, ele fala da obra de Cristo. E é interessante que quando ele fala da obra de Cristo em nosso favor, ele fala que quando nós aceitamos esse plano de salvação, é como se a gente estivesse entrando num descanso de Deus. E é por isso que a figura do sábado aqui, ela é utilizada, e é tão bem utilizada, para mostrar que em algum momento Deus concluiu a sua obra e que Deus descansou, dando uma ideia de que a gente deve descansar. E eu quero agora, nesses momentos, aprofundar um pouco mais essa ideia do descanso com base no 7º dia da criação de Deus, quando ele terminou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio a terra toda estava envolta em uma terrível tempestade. Se você ler no capítulo 1 de Gênesis, você vai perceber isso. Em meio a uma escuridão impenetrável, você vê ar, água, rochas e terra agitando-se num turbilhão caótico. E então, em meio àquele caos, aquele turbilhão, Deus fala. E quando Deus fala, ele diz: haja luz. Então não tinha mais trevas, tudo ficou claro.
A atmosfera veio à existência. Os continentes apareceram. Montanhas se ergueram. O mar foi contido no seu leito. E agora nós vemos uma inversão do movimento. Nós tínhamos antes um movimento caótico, um ambiente caótico, uma tempestade, e agora a gente vê que todos esses pormenores, eles nos contam que o processo da criação foi um movimento da desordem para a ordem, da turbulência para a calma, simplesmente porque Deus falou. E é interessante notar que Deus registrou a sua satisfação com o que estava ocorrendo. Quando ele diz no versículo 10 do capítulo 1 de Gênesis, ele diz: e viu Deus que isso era o quê? Que isso era bom. Agora, por que Deus diria isso pela primeira vez? Precisamente nesse ponto de que tudo estava bom. Ora, ali nós já tínhamos principalmente 4 elementos. Nós tínhamos água, nós tínhamos o ar, nós tínhamos a terra, nós tínhamos a luz. Então, esses 4 elementos eram necessários para sustentar a vida vegetal. Então, em outras palavras, eles deixavam tudo muito pronto para o passo seguinte. E se você continuar lendo o relato da criação em Gênesis 1, agora a partir do versículo 5, você percebe que Deus então cria a vegetação, ele cria as águas, os mares, os animais da terra, também os animais marinhos, até que chega no 6º dia. O 6º dia é o ápice da criação de Deus. É quando ele pega um boneco de barro, ele mesmo molda com as suas próprias mãos, e ali estava também o Filho de Deus, e ele diz: façamos o nosso homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus então sopra nas narinas do homem e ele passa a ser alma vivente. Ok? Então, quando Deus cria o homem, com uma alegria infinita, ele diz palavras grandiosas que eu quero acompanhar com você agora, no versículo 31 do primeiro capítulo de Gênesis. Olha aí na sua Bíblia. Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era o quê? Muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Que coisa! Até então Deus dizia: eis que tudo é bom. Ele repete essa frase anteriormente. Só que agora, após a criação do homem, depois que ele conclui, ele olha para tudo e diz assim: olha, tudo ficou muito bom. É como se dissesse assim: ficou excelente. Queridos, os físicos, eles sintetizaram 3 leis da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica, ela afirma que todos os sistemas da natureza mostram-se um movimento invariável rumo à desintegração, à desordem e à perda da energia. Os cientistas chamam isso de o princípio da entropia. Então, a entropia acredita que tudo caminha para destruição. Tudo caminha para a degradação. Enfim, agora, a criação, ela envolve precisamente o contrário disso. Ao passo que a ciência diz que tudo, em dado momento, se decompõe, acaba, não vira nada, quando você olha para a criação, você vê o contrário. Porque no princípio a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era de que maneira? Sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, enfim, uma desordem total, e Deus diz: haja luz, e ele começa o seu propósito, o seu projeto criativo. E então a desordem, o caos passa a ter ordem, passa a ter calma, e as coisas passam, digamos assim, a ser de forma organizada, porque Deus estava no controle. Então o processo da criação é o contrário da entropia, porque com o propósito, com a obra criadora de Deus, a turbulência havia acabado. A desordem, ela fora vencida, o caos se fora, e a terra agora era uma simbiose pacífica em todas as suas diferentes partes e relações. Tudo estava em paz. Então, o resumo da criação poderia ser o seguinte:
Deus viu que tudo era bom e então descansou. Agora, o que foi esse descanso de Deus? Nós, quando trabalhamos o dia todo, quando estamos envolvidos numa tarefa que, digamos assim, nos cansa, o que a gente mais quer? Chegar em casa, tomar um banho e cair na cama, cair no sofá e dizer, eu preciso descansar. Eu te pergunto, será que o nosso Deus se cansa? Isaías diz que o nosso Deus não se cansa e nem se fatiga. Então, para que Deus precisava de descanso, se ele não se cansa? Queridos, é o descanso que vem quando a ordem toma o lugar do caos. Esse é o descanso. É a paz que aparece após a tormenta. Deus viu que a terra estava em repouso, e então ele descansou. Eu acho que você que está me ouvindo entende bem essa palavra, o que é descansar. Esse descanso, nós poderíamos entender assim, você já passou por uma situação, um problema que estava lhe tirando o sono, algo que não fazia você sentir fome, você perdeu o apetite, mas em algum momento as coisas se resolveram? Aí você fala assim, eu descansei. Talvez a gente não saiba dizer com palavras, mas a gente sabe sentir quando um problema se resolve, né? Quando você tem uma conta para pagar e não tem de onde tirar o dinheiro, e então aparece o meio, você fala assim, eu descansei. Aqui Deus também descansa, e dá a entender que esse descanso de Deus não é do físico. É um descanso porque tudo aquilo que estava em desordem, agora está de forma ordenada. Não existe mais caos, não existe mais turbulência. Tudo está em paz. Então, esse descanso de Deus é a paz que vem depois da tormenta. Deus viu que a terra estava em repouso, então ele descansou. Agora eu queria que você, mais uma vez, observasse na sua Bíblia, a partir do versículo 31 de Gênesis 1, a gente vai até os versos de 1 a 3 do capítulo 2 de Gênesis, e você vai perceber uma coisa interessante. Perceba, enquanto você estiver olhando para a Bíblia, ou então olhando para a tela, veja quantas vezes aparece a palavra fizera, concluíra, acabara. Eu quero chamar você para esse exercício. Vamos para o verso 31. Fala assim, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram o quê? Acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus o quê? Terminado no dia sétimo a sua obra, que é o quê? Que fizera, o que ele fez? Descansou nesse dia de toda a sua obra que ele tinha o quê? Feito. E no verso 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador o quê? Fizera. Você percebeu quantas vezes aparece a palavra fizera, concluíra, acabara, tinha feito? Então aqui nada mais é do que Deus, o escritor de Gênesis, lembrando 7 vezes que Deus tinha terminado algo. Isso significa que Deus descansou, porque o que tinha que fazer, ele fez. E no momento que ele terminou a tarefa, ele descansou. Isso é, ele cessou o que estava fazendo, porque havia completado a sua tarefa divina. O ponto central é que não houve um descuido, nada foi omitido, nem passado por alto, nenhuma parte deixou de funcionar em perfeita harmonia com todas as outras. E é por isso que o autor de Gênesis, Moisés, diz assim, viu Deus tudo quanto fizera. E ele disse o quê? E eis que é muito bom. É tão bom quando a gente termina uma coisa assim, que a gente vê assim, ficou bem feito, né? Às vezes, dona de casa, você quando faz um bolo e fala assim, nossa, o bolo ficou bom. Quando você limpa a casa e ela fica assim limpinha, e você fala assim, tá brilhando. Deus terminou tudo e falou assim, ficou muito bom. Agora, que dia que o homem foi criado? No sexto dia. É interessante que quando Deus cria o homem, ele já tinha criado todo o ambiente para que ele pudesse habitar. Deus já tinha feito tudo. O homem é criado exatamente no sexto dia. Agora eu gostaria que você imaginasse aí um diálogo de Deus com Adão. Exatamente ali no sexto dia. Imagine que Adão chega para Deus e fala assim, Senhor, o Senhor precisa de mim para que eu possa te ajudar em alguma coisa? E Deus sorrindo fala assim para ele, não, Adão,
trabalho já terminou. Mas ele fala assim, mas será que não deve haver algo que eu possa fazer? Quem sabe eu poderia pintar uns enfeites na asa da borboleta? E ele fala assim, não, Adão, as asas das borboletas já estão coloridas, não vai precisar. Ele falou assim, bem, talvez eu poderia ensinar os passarinhos a cantar? E Deus fala assim, não, eles já sabem cantar. Muito melhor do que você poderia ensinar-lhes. Então fica tranquilo. Ele fala assim, Senhor, então deixa eu verificar o ar. Deixa eu dar uma olhada na quantidade de oxigênio. Eu posso dar uma calibrada. O Senhor sabe que um pouquinho a mais, um pouquinho a menos pode ser perigoso. Aí Deus diz assim para ele, não, eu já cuidei disso. Mas Senhor, existe alguma coisa que eu possa fazer? Deus diz assim, sim, Adão. Na verdade, há sim uma coisa que você possa fazer. Ele fala assim, tá, o que é? Ele diz assim, eu quero que você descanse. Ele fala assim, o quê? Sim, eu quero que você descanse. Ele fala assim, mas descansar de quê? Eu não fiz nada. Ele fala assim, eu quero que você confie em mim, Adão. Você precisa acreditar que, na verdade, o trabalho já está feito. Que eu tomei todas as providências, completas providências e perfeitas providências para todas as suas necessidades. Eu queria que você descansasse em mim. Eu queria que você confiasse de que tudo está pronto, de que você não precisa fazer nada. Apenas confiar naquilo que eu preparei para você. Queridos, esse é o significado do descanso no sétimo dia. Talvez se Deus tivesse criado o homem no primeiro dia, ou então tivesse pedido a opinião dele em alguma coisa, ele poderia se jactar de que ele participou na obra da criação. Mas Deus, ele não fez isso. A observância do sábado foi, é e sempre será uma forma de a gente celebrar a obra de Deus. É por isso que no dia sétimo nós paramos todas as nossas atividades. Nós lembramos que Deus é o Criador dos céus e da terra e de que Ele é o nosso Criador. Nós nos lembramos de que nesse dia Ele descansou e nesse dia nós somos convidados também a descansar nele, como Adão também descansou naquele dia, sem ter feito nada, porque o seu Deus já tinha provido tudo para ele. Queridos, o quarto mandamento, que é usado aqui como uma ilustração para o descanso em Cristo, ele também é um mandamento de misericórdia. O quarto mandamento, ele declara muito claramente, o sétimo dia é o sábado. Por mais que haja tentativas de estadistas, de líderes religiosos querendo colocar o domingo como sendo o sétimo dia, a Bíblia deixa muito claro, o sábado é o sétimo dia. A palavra sábado literalmente significa descanso, é o Shabat. O sétimo dia é o descanso apontado pelo próprio Deus. E é o dia durante o qual o Criador nos convida a participar com Ele do seu descanso. E sabe, queridos, é por isso que, com referência ao sábado, nós lemos na palavra de Deus muito claramente, não farás nenhum trabalho. O sábado é um dia em que a gente não faz nenhum trabalho. E ele é um símbolo mais apropriado da dependência que a gente tem de Deus, de um Deus que já fez tudo para a nossa salvação. Você tem ideia de quantas pessoas se sentem desesperadas e frustradas com as responsabilidades e os problemas da vida? Nesse momento, talvez eu possa estar falando para alguém que está muito preocupada, cujo tempo talvez nunca seja suficiente para fazer tudo aquilo que deve fazer. E olha, as nossas tarefas são inúmeras. Nós precisamos ganhar o sustento, nós precisamos manter a casa, melhorar os relacionamentos, nós precisamos educar os filhos, cuidar da saúde, nós precisamos conseguir um diploma, nós precisamos pagar as nossas contas, precisamos seguir uma carreira. Você imagina a quantidade de preocupações? Você imagina o tanto de tarefas que nós temos e não é de admirar que muitas pessoas vivem desesperadas, sem tempo, sem poder aproveitar a sua família, gastando a sua saúde. Cecil Rhodes, ele, quando estava para morrer, quem estava próximo dele, disse que ele teria murmurado as seguintes palavras: tão pouco realizado e tanto por fazer. Ele olhou para o que ele tinha feito e percebeu que era muito pouco. E percebeu agora que não dava mais tempo de fazer nada. O autor Herman Hoke, ele era um observador do sábado. Ele escreveu o seguinte:
O sábado representa os braços de uma mãe que se estendem para receber um filho cansado. Você já deu um abraço assim bem apertado na sua mãe? Você já sentiu aquele calor dos seus braços quando você estava cansado? O que diz que o sábado para nós cristãos representa exatamente isso. A gente passa uma semana correndo e quando se aproxima as horas do pôr do sol, a gente vai desacelerando, a gente vai parando e quando entra as horas sagradas, é como se estivéssemos sendo abraçados pelo nosso próprio Deus ou então pela nossa mãe. Sabe, queridos, quando a gente olha para o jardim, para o plano de Deus para a felicidade do homem, e como que esse plano ele se desintegrou, não é difícil a gente imaginar o porquê que Deus deu o sábado para cada um de nós. É por isso que em Marcos 2:27 diz que o sábado ele foi feito por causa do homem. Um dia no jardim, Eva se aproximou daquela árvore e então travou um diálogo com a serpente, Satanás. E ele chega para ela e diz assim: é verdade que vocês não podem comer de nenhum fruto do jardim? Ela começou mentindo. Eva disse: não, pelo contrário, a gente pode comer de todos, exceto de um. E ela disse: mas por que vocês não podem comer? E ela disse: não, Deus disse que no dia que a gente comer, a gente vai morrer. A serpente falou assim: não morre não, não morre não. Pode comer que é bom, porque na verdade Deus está privando vocês de uma coisa boa, de uma coisa legal. Ele não está falando toda a verdade para você. Eva talvez pudesse ter dito: não, mas Deus já fez tudo o necessário para a nossa felicidade. A serpente falou: não, ele não fez tudo. Ainda falta fazer alguma coisa. Está faltando sim. Vocês precisam se afastar do plano dele. Vocês precisam escolher o próprio rumo e se defender por conta própria. Na verdade, a gênese do primeiro pecado é a independência. Satanás induziu os nossos primeiros pais a dependerem de si próprios e não dele. Sabe, queridos, em função da desobediência de Adão e de Eva, eles foram expulsos do paraíso. O plano original de Deus agora, então, precisava de um ajuste. Um plano pelo qual Deus pudesse resgatar seres humanos de sua confusão. E mais que isso, de restaurá-los a um relacionamento de fé, confiança e obediência. A partir do momento que Adão e Eva, eles se afastaram do plano de Deus, que eles deixaram de ouvir o Senhor para ouvir a serpente, eles simplesmente se perderam. E agora havia uma necessidade de uma restauração. Eles precisavam novamente se relacionar com Deus em confiança e em obediência. É interessante que a sexta-feira é um dia marcante. Foi numa sexta-feira que Deus olhou para sua criação e ele disse assim: ficou bom, terminei. E ele então descansa. E muito tempo depois, quando Deus estava então colocando em prática o plano da redenção do homem que havia pecado lá no Éden, também numa sexta-feira, Jesus Cristo lá no Calvário, ele abre os seus braços e diz: está consumado. Ele diz assim: terminei, acabei. Assim como Deus terminou a obra da criação numa sexta-feira e descansou num sábado, Jesus Cristo também termina a obra da redenção numa sexta-feira. E é interessante que quando Jesus morre, o tempo que os discípulos têm é de rapidamente envolverem o seu corpo e colocarem na tumba nova de José. E aí quando você olha lá no versículo 54 de Lucas 23, diz assim: e começava o sábado. Você acha que é coincidência? Você acha que é coincidência que Jesus tenha terminado a obra da redenção exatamente próximo do pôr do sol? E agora, mais uma vez, Deus está descansando. Pela segunda vez, o Salvador descansou no 7º dia de uma obra terminada. O sábado foi criado para comemorar as providências de Deus para um mundo perfeito. Assumiu agora um significado adicional. Daquele dia em diante, simbolizaria também suas providências para um mundo em pecado.
Então, queridos, o plano para nos redimir, curar e restaurar a uma relação de fé e confiança nele, passava agora pelo descanso de Deus no 7º dia da semana. E é interessante que quando você vai para Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo 8 até o 11, quando o Senhor fala assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar, ele dá uma razão por que você deve guardar o sábado. Ele fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então a razão é a criação. Agora, você sabia que os 10 mandamentos também estão em Deuteronômio, no capítulo 5? Moisés escreveu aquilo exatamente 40 anos depois que ele recebeu o decálogo da mão de Deus. E quando você vai para o capítulo 5 do livro de Deuteronômio, e você observa ali agora a razão por que eles deviam guardar o sábado, você percebe que há uma alteração. Eu quero ler com você na palavra, capítulo 5 e o versículo 15. Fala assim, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com uma mão poderosa e braço estendido. Ponto e vírgula. Olha o que vem depois. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou o quê? Que guardasses o dia de sábado. Se lá em Êxodo a razão para guardar o sábado é a criação, aqui em Deuteronômio é o quê? É a redenção. Sim, é a redenção. Deus criou o homem para ser soberano. Quando Deus chama Adão e diz assim, coloque nome nos animais, ele estava dizendo assim, mande nos animais, mande na criação, reina sobre tudo. Só que aquele que era para reinar virou escravo. E agora, literalmente, o povo de Deus está escravo no Egito. E o que é que Deus faz? Deus vai lá e tira o seu povo de lá. E agora ele diz assim, guarde o sábado. Guarde o sábado como um sinal de que um dia você foi escravo e agora você é livre. E se você vai para o capítulo 19 do livro de Êxodo, você vai perceber uma coisa linda, que Deus agora chama este povo como o seu representante na terra, dizendo para ele assim, você é o meu sacerdócio especial. As mesmas palavras que ele disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, quando ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus era abençoar toda a humanidade por meio do seu povo. E sabe, esse povo que guardaria a lei do Senhor, esse povo que devia falar dos princípios do céu, seria um povo que um dia fora escravo e que agora eles estavam livres. Queridos, o Senhor não só havia resgatado o seu povo da escravidão, literal, mas ele tinha também a intenção de resgatá-los para um relacionamento de confiança com ele. Esse era o plano do Senhor, era um plano que ia além. Dessa forma, o sábado é uma comemoração não apenas da criação, mas também da redenção. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando olhamos para os nossos desafios, a gente naturalmente treme. Quando você vai para a Bíblia, você encontra um homem santo chamado Paulo. E Paulo, em algum momento da vida, ele fala assim, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aí ele fala assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deixa eu te perguntar, você tem passado por essa luta também? Você tem lutado contra os seus desejos carnais, contra os seus pecados? Eu te pergunto, como está agora a sua alma? Ela está em paz? Ou ela está em turbulência? A sua alma nesse momento, ela se encontra, digamos assim, calma, serena, tranquila, ou ela está turbada? Assim estava Paulo. Queridos, e se para Paulo essa era a realidade, imagina para nós. Agora, a nossa fé em Jesus nos acrescenta uma nova e gloriosa dimensão a tudo isso. Sabe por quê? Porque como indica a passagem de Hebreus 4, o repouso do sábado agora significa que aceitamos que Cristo realmente alcançou para nós a salvação na cruz do Calvário. Nós não precisamos nos agoniar, nós não precisamos nos angustiar, nós não precisamos, como que eu poderia dizer, nos desesperar.
Porque nós temos alguém que já fez aquilo que nós devíamos fazer. Devido a essa obra consumada, o cristão pode descansar de suas obras. Isto é, do esforço frustrante de obter a salvação através de bons atos pessoais. Agora, é interessante. Será que não é irônico que algumas pessoas acusem os observadores do sábado de crer na salvação pelas obras, quando na verdade a observância do sábado significa exatamente o oposto? Eu te pergunto, você já tinha visto a guarda do sábado sob esse prisma? Você percebe que a guarda do sábado aqui é para descansar, tipo assim, é não fazer nada, porque Deus já tinha feito tudo, e você percebe que é exatamente esse o princípio da salvação que nós temos em Cristo Jesus? Ou seja, quando a gente guarda o sábado, não é para ser salvo. Pelo contrário, ele representa exatamente a salvação quando tudo o que precisaria ser feito, Deus já fez por nós. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, porque não guardamos os seus mandamentos para sermos salvos, mas sim porque já o fomos. Queridos, nós estamos terminando a nossa mensagem e eu gostaria apenas de ler mais um versículo bíblico com você que está no livro de Filipenses, no capítulo 4. Busca aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, para que nós possamos terminar essa mensagem de hoje refletindo no descanso que Deus quer dar para cada um de nós. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Olha o que diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para você? Está dizendo assim, filho, filha, no lugar de ficar ansioso, preocupado, perdendo noites de sono, por que você não fala comigo? Por que você não coloca nos meus pés os teus fardos, as tuas preocupações? Lance sobre mim a sua ansiedade. Eu cuido de você. E sabe, queridos, quando você faz isso, quando você se dispõe a colocar o seu fardo nos pés de Jesus, Ele quer te dar alguma coisa. Eu quero que você olhe agora exatamente o versículo 7, que é exatamente o que Ele vai dar a você. Então entenda, você dá a Ele os seus fardos, as suas ansiedades e preocupações, e no verso 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer dizer amém? Porque essa troca é exatamente isso. Ele está dizendo, me dê tua ansiedade, me dê teus problemas, e eu vou dar a você a minha paz. E quando você recebe a paz de Deus, você descansa nele. A mensagem de hoje é um convite. Eu espero que você aceite. Aquele mesmo convite que Jesus Cristo faz no capítulo 11 de São Mateus, quando ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No final ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E no finalzinho ele diz o quê? E achareis descanso para a vossa alma. Que você possa descansar no Senhor. Você possa aceitar o seu abraço. Você possa entrar no seu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar com você. Senhor Deus, mais uma vez, obrigado. Obrigado por tua palavra. Obrigado também, Senhor Deus, porque tudo que foi necessário para a nossa felicidade, para a nossa salvação, o Senhor já fez. Nos ajude a descansar em Ti. Nos ajude, Senhor Deus, a depor todos os nossos fardos aos Teus pés. E que o Senhor possa cumprir, Pai, a palavra que acabamos de ler. Que nos dá a Tua paz. Essa paz que excede todo entendimento. E as pessoas, quando nos virem, que elas possam refletir e se perguntar por que Ele está tão tranquilo com tanto problema. Que nós possamos dizer para Ele, é porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. E quando eu estou com Ele, eu estou em paz. Nós te fazemos este pedido, Senhor Deus, esta bênção para cada um dos teus filhos nesse momento, no nome de Jesus. Amém.